Paz do Senhor, tudo bem? Deixa eu tentar pendurar aqui. Glória a Deus. Todo mundo feliz? Deus é bom e maravilhoso. Amém? É bom estar aqui, né, na presença do Senhor. E Deus, né, tocou no meu coração, me deu uma palavra. E eu creio que vai ser bênção para a igreja. Né, que os irmãos possam receber no coração. Que o Senhor tem muito a falar conosco, amém? Glória a Deus. O Senhor me deu um tema, irmãos. E o tema é esse. Agora é a nossa vez, Igreja de Jesus. Amém? Irmãos, Deus, através dos tempos, né, tem levantado homens de geração em geração, conduzindo-os a fazer determinadas tarefas, né, sempre com o intuito de preparar o seu povo para ser, né, exclusivamente dele. Né, a gente, lendo, né, a palavra do Senhor, a gente vê como o Senhor, Ele ama o seu povo, né? Como Ele tem cuidado, né? E esse cuidado vem até os dias de hoje. Né? E a gente, que estamos na presença do Senhor, né, a gente vê como é maravilhoso, né? O amor de Deus por nós. Né? Como Ele cuida, né? A gente fica maravilhado assim, com o amor de Deus, com o seu cuidado. Eu queria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor lá em Gênesis, no capítulo 12. Amém? Gênesis capítulo 12. A partir do versículo 1, a gente vai ler até o 4. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Amém? Irmãos, aqui a gente, né, tá lá longe, né, lá atrás, né, na Bíblia, né, e a gente vê o Senhor, né, já dando uma direção, né, para Abrão. E a gente, assim, quando lê a palavra do Senhor, a gente fica ligado, né, naquilo que o Senhor fala aqui, né. E imagine se fosse com a gente, né, irmãos? O Senhor falar para você sair da sua casa, ir para um lugar que Ele nem falou, né? E mesmo assim, né, ver a postura de Abrão, né, que pegou tudo que tinha e foi embora, né? É surpreendente a gente ver essas coisas, né? Porque hoje em dia, né, a gente luta tanto com as coisas do Senhor, né? O Senhor fala, né? E a gente parece que não entende, né? Ou na verdade não quer fazer. E é totalmente engraçado isso, porque, né, em nenhum momento da palavra do Senhor a gente vê essas situações, né? Homens de Deus, mulheres de Deus, né, tinham temor na voz do Senhor, na presença de Deus, né? E algo que o Senhor fala, né, isso tem que ser prioridade, né? Tem que ser aquilo que é mais importante na nossa vida. E assim foi feito com Abraão, né? O Senhor, ele levou Abraão aonde ele determinou, né? E eu creio que a história de Abraão vocês conhecem. E quantas coisas o Senhor preparou, né? Quantas lutas ele passou. Mas ele tinha o Senhor com ele, né? O Senhor é a nossa força,
é a nossa proteção, né? E Ele tem nos fortalecido, né? Tem cuidado de nós. Da mesma forma que Ele faz com Abraão, Ele tem feito conosco, né? O tempo, irmãos, pode ser longo, né? Dessa história até aqui. Mas o Deus é o mesmo, né? É um Deus poderoso. Mas eu queria ir um pouquinho mais distante, né? Deus, vendo a corrupção do gênero humano, Ele decidiu eliminar toda a terra e preparou um dilúvio. É uma historinha que o pessoal os irmãozinhos do Ministério Infantil gosta muito, né? A Bíblia diz que naquela época havia um homem justo e íntegro. Era Noé. Tem gente que já está animada aí, olha. E ele andava com Deus. Tem uma música muito bonitinha sobre isso, né? Diante do trono. Depois vocês escutam em casa. E ele também ordenou algo a Noé, né? Lá em Gênesis 6, de 13 a 14. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que eu farei perecer juntamente com a terra. Faz uma arca de tábua de cipestre, nela farás compartimentos e a calefitarás com betume por dentro e por fora. Amém? Irmãos, aqui, né, mais uma história, né, para a gente imaginar, né. Imagine lá, né, nós como Noé lá, né, vivendo a nossa vida, porque eu creio que os costumes assim, o dia a dia também, eles tinham seus afazeres, né. Eles não estavam ali na terra esperando Deus falar com eles, né. Eles tinham família, tinham trabalho, né. E de repente, né, o Senhor encontra ele ali e fala para ele: olha, você vai me construir uma arca, né? E poxa, o mais impressionante é que Deus depois dá todo o projeto para ele. Eu acho que quando ele viu aquele projeto, ele falou: meu Deus do céu, pensei que era um barquinho, né? Como é que eu vou fazer, né? E aí mais, né? Pensando mais sobre isso, fala: caramba, mas como é que você vai falar para as pessoas isso, irmão? Né? Não tinha nada no céu, não tinha sinal de chuva, não era que nem hoje aí, né? Os trovões aí, tudo bonito, os passarinhos cantando, né? E ele fala: olha, o Senhor falou comigo para eu ter que construir uma arca. Tem coisas que o Senhor fala conosco, né? E às vezes a gente fala: não, mas não é o Senhor, não. Isso aí é loucura. Eu não consigo fazer essas coisas, não. Né? Mas Deus é assim, irmãos. O Senhor, Ele vem falando grandes coisas com a gente aqui neste lugar. Às vezes, para os nossos ouvidos, é meio loucura. Para a gente falar isso para uma pessoa, às vezes a gente fica sem jeito. Mas, irmãos, Deus, Ele é todo poderoso. Ele não é um Deus de engano. Se Ele falar algo para nós, a gente tem que ter a certeza que é verdade, que é sério. Deus fala muitas coisas para nós aqui, irmãos. E como Abraão, né, a gente tem que ser fiel ali. No mesmo momento, irmãos, a gente tem que ter o temor do Senhor. Porque, irmãos, nós não estamos vivendo nessa terra de uma forma enganosa, né? Nós encontramos o Senhor. Ele nos apresentou a verdade, que é Jesus, né? Então a gente não está enganado nessa terra. Então se a gente fica muitas vezes, né, não recebendo a mensagem do Senhor, por achar que é algo meio estranho, né, que pode ser algo que o mensageiro está falando, né, da sua própria boca, da sua própria carne, né, e deixar que as coisas de Deus, né,
acabe sendo esquecidas, né, por nós, pela vida que a gente leva. Então temos que estar atento, né, à voz do Espírito. Né, estar neste lugar, irmãos, é um privilégio. Mas nós não podemos estar aqui de qualquer jeito. Né, o Senhor ele tem algo para nós. Tem feito grandes coisas para nos mostrar que Ele está conosco. Né, e a gente precisa perceber. Né, perceber, porque se a gente percebe, né, não é possível que a gente não vai fazer nada. Né, a não ser que a gente não ame esse Senhor, né? Mas tem muito mais aqui, né? Mesmo com essa atitude, né, de destruir a terra, né, o Senhor continuava pensando no seu povo. Então lá em Gênesis 6:18, ele diz assim: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres dos teus filhos. De tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo réptil da terra, segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento, a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante o que Deus deu. Maravilhoso, irmãos. Assim fez Noé. Irmãos, a gente, quando entra na palavra do Senhor e lê essas histórias, irmãos, não era eu vou ver se eu tenho algum tempinho, eu vou ver se eu preciso fazer uma coisinha antes. Irmãos, era imediato. Isso é temor de Deus. Deus, ele não pode ser considerado mais um na nossa vida. Porque muitas vezes a gente faz isso com o nosso Deus. Entra na fila, Senhor. Hoje está complicado. Tem muita coisa. Não consigo. Mas não é não, né? E o bom assim de ver que o Senhor, né, ele falou tudo isso para Noé, né? E como Deus é fiel, né? Ele cumpriu. Né? Imagina, né? Os animaizinhos, tudo seguindo, né? Casalzinho para no dia certo que o Senhor falou. Acho que Noé até chorou, né? Falou, nossa, que Deus que eu sirvo, hein? Ele falou e está aqui os bichos, ó, não precisei nem chamar. Nem precisou de armadilha, nada. Né? Foram direitinhos, né? Porque os animais também escutam, né, as ordens do Senhor, né? Noé era um verdadeiro crente naquela época, numa geração perdida. Conseguir manter sua família direita e ser considerado por Deus como único digno de ser salvo. Meus irmãos, esse homem era fiel mesmo, hein? Né? Vamos imaginar isso na nossa vida, né? Como é difícil hoje em dia, irmãos. Num mundo desse, né? Como a gente orou, né? É guerra, é fome, é violência, né? Destruição. Né? O mundo está sendo destruído, né? As pessoas estão com os corações, né, empedrecidos, não querem saber de nada, né? Para matar uma outra pessoa hoje parece que é simples, né? E se a gente comparar com a época de Noé, acho que não está tão diferente, irmãos. Né? Devia estar desse jeito. Né? E o Senhor foi lá e encontrou Noé, né? Então Deus, Ele cuida dos seus. Né? Por isso que nós como igreja do Senhor, irmãos, a gente tem que ser separado.
Porque hoje em dia a gente escuta muitas coisas aí, né? Não, não é bem assim, né? Vocês são aí, né, pessoas muito conservadoras, né? Vocês têm que abrir mais o coração aí, vocês ficam falando de amor, mas vocês não aceitam isso, vocês não aceitam aquilo, né? Vamos se misturar, né? Isso aí é a armadilha do inimigo, irmãos. Né? Que vai entrando isso no nosso coração, achando que a gente é bonzinho. Né? A palavra do Senhor não diz que a gente é bonzinho. Né? A gente tem que, na verdade, amar os mandamentos do Senhor. Então a igreja do Senhor, ela tem que ser separada. Porque um dia o Senhor vai voltar. Né? Então, Ele vai olhar para nós aqui. Como Ele olhou para Noé. Né? Senão, se não tiver ninguém, né, íntegro, né, bom, irmãos, não vai dar certo. Mas eu sei que Deus não vai deixar acontecer isso. Porque Ele tem quebrantado o coração de muita gente. Né? Nós somos um ministério, mas tem muitos ministérios na face da terra. Né? A igreja do Senhor é muito grande. Né? E tem homens e mulheres que são verdadeiramente, né, fiéis ao Senhor. Né? E a gente precisa ser também. Né? Precisamos se espelhar, né, em Jesus, né, primeiramente em Jesus, e também nessas pessoas que são de Deus. Né? Porque se eles conseguem, né, por que a gente não vai conseguir? Né? Então Deus, ele sempre vai estar ligado no seu povo. Né? E a gente vê, né, que Noé, ele fez as coisas, né? Eu não sei quanto tempo ele fez essa arca aí, mas ele fez. Né? Não deve ter sido fácil, irmãos. Né? Mas ele foi lá e se esforçou e fez. Né? E ele viu a glória de Deus. Né? Para nós também não vai ser diferente. Muitas vezes a gente vai sofrer, irmãos. As pessoas vão ficar em cima de nós aqui, né, nos dificultando, falando as coisas, né, tentando nos derrubar, né, tentando nos desviar das direções do Senhor. Vai acontecer tudo isso. Né, a vida do crente, né, do verdadeiro crente, né, ela não é fácil. Né, a gente passa por muitas situações, muitas aflições. Mas a gente tem o nosso Deus, que tudo pode, Ele está vendo, irmãos. Às vezes a gente, no momento do sofrimento, ali, da situação, irmãos, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas o Senhor está com a gente ali. Depois que tudo passa, você vê, nossa, como o Senhor nos ama, como Ele cuida da gente. E isso é algo que a gente tem que ter esses testemunhos na nossa vida. Né? E estar com o Senhor é dia após dia, né? Porque no momento difícil, quem nunca lembra do Senhor, esse dia vai ser complicado. Você vai gritar para o Senhor, né? Aí o Senhor, acho que esse aí eu não lembro dele, não falo com ele faz tempo. Né? Mas vamos falar agora de Moisés. Vocês conhecem Moisés? O pessoal do infantil conhece. Eu estava fazendo assim, né? Ministrando buscando isso daí, eu lembrava muito do infantil, assim. Vamos falar de Moisés. Desde o seu nascimento, vemos a mão de Deus sobre a sua vida. Mas teve um momento muito especial, e eu gostaria de mostrar para vocês. Lá em Êxodo 3, versículo 2 a 14. Amém? Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei esta grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava
para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo e os filhos de Israel do Egito. Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhes respondeu: Eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviarei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: O que de vossos pais me enviou, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Glória a Deus. Moisés foi enviado de Deus para libertar o seu povo da escravidão do Egito. Todo o cuidado que Deus teve com Moisés, desde o seu nascimento até este momento, nos mostra como Deus tem o controle de tudo em suas mãos. Irmãos, Moisés, né? Quando ele nasceu, ele já nasceu na prova. Mas Deus sempre esteve com ele. Deus já sabia de todas as coisas. Né? E Deus fez com que as situações ali, né, que pareciam tão dramáticas ali, né, elas se tornassem bênção. Então ele conseguiu, né, crescer, ter sabedoria, ter influências, né, virou um grande homem ali, saudável, né, e creio que os irmãos também já têm essa mensagem no coração, né, mas o Senhor, Ele fez todo um trabalho na vida de Moisés, né, por um propósito, né, e eu creio que na nossa vida também não é diferente, irmãos. Nós que somos do Senhor, né? O Senhor tem um chamado para a nossa vida, irmãos. Talvez não seja tão especial como a de Moisés, né? Mas tudo que vem de Deus para nós é especial, né? Então, a gente precisa muitas vezes, né? Ter forças, né? E buscar a direção do Senhor para a nossa vida. O Senhor, em determinado momento, Ele vai falar conosco. Ele vai nos levar, né, naquele propósito. E não é nada ruim, né, estarmos nessa igreja, irmãos, porque é aqui que o Senhor vai fazer as coisas acontecer. Nós vamos se aperfeiçoar, nós vamos aprender a amar, nós vamos aprender a andar junto, a se respeitar, a se fortalecer. Porque vai chegar um grande dia, né, que a gente vai ter que, né, nos colocar aí para uma grande obra.
Esse encontro que Moisés teve com Deus o levou a uma mudança total de vida. Agora, o que importava era fazer o que o Deus eu sou o havia dado como missão. Não foi diferente com Noé e Abraão. Eles largaram os seus planos, a vida que estavam levando. Agora tudo estava alinhado com os planos de Deus. E aqui há um grande toque, assim, né, no coração dos irmãos. Quando a gente se encontra com o Senhor, né, a gente é transformado. Nossa vida não pertence mais a nós. Nossos gostos, nossos planos, né, tudo aquilo que o Senhor, né, determina para a nossa vida, né, é algo que a gente tem que viver. Né, e hoje nós precisamos conquistar isso, né, nos fortalecer, né, resistir às situações aí que nos tira, nos desvia dos caminhos, irmãos. Porque esses homens nos mostram, né, que precisa ser forte. Porque o que eles passaram não foi coisa pouca. Né, mas eles ficaram firmes, irmãos. Né, eles entenderam que Deus falou com eles. Né, e quando a gente entende que é real isso, Deus falou. Né, Deus não é o vizinho do lado aí. É o Deus Todo-Poderoso. Né, Ele falou, faça isso. E eles mudaram tudo. Eles largaram tudo. E isso vem para nos mostrar, irmãos, que a gente precisa, né, se colocar, tomar as decisões. Porque muitas vezes, irmãos, a gente está tão acostumado com o mundo, né? Não falo nem acostumado, acho que está tão influenciado, irmãos, que a gente às vezes acha que as coisas que a gente está sendo alimentada pelo mundo tá certo para a nossa vida. E aí quando você recebe uma palavra do Senhor, né, que não é desse mundo, aí soa meio estranho. A gente tem uma certa dúvida, será que é isso mesmo? Porque é tão diferente do que está acontecendo aí no mundo. Será que eu vou ter que ser assim mesmo? Ou fazer desse jeito? Mas ninguém faz desse jeito. Né? E, infelizmente, né, hoje a gente vê muitos ministérios aí também que acabam, né, fazendo muitas coisas erradas. E aí a pessoa às vezes se compara com, né, o ministério vizinho, né? Pô, mas eles fazem tudo o que pode, aí por que eu não posso, né? Mas a gente não segue em ministério, irmão. Aqui não tem regras da terra, nós seguimos a Bíblia. Né? E a Bíblia tem nos ensinado muitas coisas. E quando a gente se depara com a Bíblia e olha as coisas aí fora, e em alguns ministérios também, a gente vê que não está certo, irmãos. Então a gente tem que ser humilde, né? Humilde, escutar a voz do Senhor. Porque às vezes a gente se confunde, irmãos. E às vezes o irmão pode até achar que, será que, né, aqui neste lugar também eles não falam coisas que não deveriam, né? Mas seja humilde, busca intimidade com o Senhor. O Senhor, assim como fala comigo, né, vai falar com vocês também. Peça para Ele, Senhor, abre meus olhos. Tenho escutado muitas palavras lá na igreja, mas eu não concordo, eu não acho que é certa. Busca do Senhor. A gente tem acesso livre, irmãos. E vai ser maravilhoso se vocês fizerem isso. Porque, com certeza, Ele vai te santificar. Ele vai tratar muito no seu coração, né, e isso vai ser bom para a igreja. Porque a igreja precisa de gente santa, né, que esteja realmente firmado nas coisas do Senhor. Então, vamos ficar atentos, irmãos, a tudo que passa. Porque o tempo está sendo mau. Os dias estão sendo mau.
né? Muitas situações que a gente vê, a gente não acredita, né? E a igreja é a solução do mundo. Então a gente não pode, irmãos, se corromper. A gente não pode continuar uma vida como a gente leva aí, achando que está tudo beleza, está tudo bom, né? A gente precisa se consertar. Mas é difícil. Para Noé também foi, para Moisés também foi, para Abraão também foi. Então a gente precisa estar ligado com o Senhor, irmãos. Porque a gente não tem força. Não sei se vocês já perceberam isso. Que muitas vezes, não, pode deixar que hoje, essa semana eu vou ser o santão. Vou ler a Bíblia, vou fazer isso. Né, mas acordou segunda-feira de manhã, já metade do que falou já tá esquecido. Então a gente precisa do Senhor. É Ele que nos fortalece. Né? É Ele que vai nos ajudar, remir o nosso tempo, trazer a paz, a direção, o amor. Tudo é o Senhor. Né? A gente pode falar da boca para fora, irmãos. Né? A gente é muito bom disso, inclusive, né? A gente fala muitas coisas bonitas, mas a gente precisa viver. E o viver é difícil, né? E o Senhor tem falado, irmãos, porque Ele nos ama. Ele ama essa igreja, ama os irmãos. Né? Nós somos filhos amados do Senhor. Né? E Ele quer cada vez mais que a gente se aproxime dEle, irmãos. Então hoje eu falei de 3 homens, né? Mas a Bíblia, ainda no Velho Testamento, há outros que também se encontram com Deus, né? E depois deste encontro, suas vidas foram guiadas para fazerem a vontade do nosso Deus. Então, muitas outras pessoas, irmãos, muitos outros irmãos, né? Encontraram com o Senhor. Né? E eles também, né, fizeram a vontade do Senhor. Então a gente tem assim, né, muitos exemplos, irmãos. Às vezes a gente lê a palavra do Senhor e acha que, né, a história de heróis aqui, né? A gente fica até meio assim, poxa, né? Eles fizeram tanto, viram tanto, né? Eu acho que isso aí é uma história aí que inventaram, né? Mas não é. Né? Deus é com eles, né? Aquele tempo foi assim e hoje é um novo tempo. E os milagres do Senhor acontecem também. Pode ser que não dessa forma, né? Mas quem sabe o dia de amanhã, né? Se precisar um dia o Senhor abrir o mar novamente, que a gente esteja lá, né? Que a gente tenha fé para ver todas essas coisas. Mas enquanto isso, né? Vamos fazer a vontade do Senhor aqui, né? Se entregar para o Senhor verdadeiramente. Quando Jesus foi enviado para nos salvar, após ter concluído a sua missão e voltado para o Pai, Deus continuou preocupado com o seu povo. Preocupado e preparando o seu povo, né? Mas agora, quem o representa aqui na terra é a igreja. Amém? A igreja do Senhor Jesus. Por isso que o tema é esse, né? Agora chegou a nossa vez. Amém? Antes o Senhor, Ele falava com aquela pessoa diretamente ali, né? E hoje Ele tem a igreja dele aqui, o corpo de Cristo, né? Também podemos observar que Jesus também impactou homens que foram transformados e viveram suas vidas nos propósitos de Deus, né? No Novo Testamento a gente também vê esse mover do Senhor na vida dos seus. Né? Eu queria ler lá em Marcos, no capítulo 1, o versículo 16. Caminhando juntos ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente
as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles no barco, a seu pai Zebedeu com os empregados. Seguiram após Jesus. Maravilhoso, irmãos. Precisou... Não, né? É isso que assim eu fico assim maravilhado, irmãos, com essa fé assim, né? Porque eu creio que assim eles também não tinham intimidade com o Senhor, né? Mas como era próprio Jesus ali, irmãos, acho que eles sentiram alguma coisa assim diferente, né? E eles, né, pagaram o preço, né? E o encontro com Jesus é assim, irmãos, né? A gente tem que realmente abrir o nosso coração, né? Quando a gente encontra com o Senhor, nossa vida tem que ser transformada, irmãos. A gente precisa fazer rever nossos conceitos, porque o Senhor, Ele é maravilhoso, Ele tem cuidado de todos os detalhes da nossa vida, né? E Ele sabe o que é melhor para nós. Isso que é importante, porque quando a gente está distante do Senhor, as nossas decisões é tomada por nós mesmos. A gente fica batendo cabeça aí nesse mundo. Faz de um jeito, não dá certo. Faz de outro, quebra a cabeça. E vai desse jeito, vai enrolando a vida, né? Quantas famílias são destruídas, irmãos? Quantas pessoas, né, perdem a dignidade, né? Estão aí nas ruas, sem família, né, morando nos cantos, que nem bicho, né? Isso é falta de Senhor, é falta da presença de Deus, né? As pessoas não têm esse amor, essa proteção, né? E o inimigo, ele é mau, ele quer destruir, ele quer roubar, ele quer matar. E essas pessoas, elas não têm chances nenhuma, porque elas não têm a Jesus. Isso é muito triste, né? Nós não, né? Por isso que nós somos um povo alegre. Porque Jesus cuida de nós. Jesus cuida dos seus. Esses homens não foram transformados do dia para a noite. Sua caminhada com Jesus foi maravilhosa. Irmãos, quantas coisas esses homens viveram. Imagina, irmãos. Quantos milagres eles viveram ao lado de Jesus. Quantos conselhos ali. O Senhor conversou com eles assim, ó, do lado. É muito impressionante assim, a gente pensar dessa forma, irmãos, mas foi verdade isso daí. A gente tem que trazer as coisas da Bíblia para o mundo da realidade, irmãos. Não é ficção, né? Jesus, né, o nosso Deus, ele veio mesmo para a Terra, né? E andou aqui com homens, né? Então, assim, imagina, irmãos, né, esses homens ali, quantos conselhos, quantas coisas que o Senhor falou para eles, né? Porque, né, a gente lê também, né, que eles eram meio, né, atrapalhadinhos, né? Quantas coisas que eles faziam ali que, né, meu Deus, né? Mas o Senhor... Alô? O Senhor sabe que também a gente, às vezes, vacila, né, irmãos? E às vezes o nosso eu quer dar uma de, né, todo poderoso, quer, né, se achar aí e tal, né? Isso aí não é normal, né? Não deveria ser normal. Mas às vezes a gente falha, irmão, né? E eu glorifico o Senhor por ter vocês, né? Porque os irmãos, né, a família, é eles que orientam a nossa vida, né? Que nos mostram, né? Oh, baixa a bola aí que você está meio, né? Volta para a presença. Não sai não, senão você não serve para nada. Então é assim. Então esses homens passaram por um processo de santidade, irmãos, onde foram mudando o seu caráter. Pedro, né, que muitas vezes parecia arrogante, né? Pedro, sempre quando a gente fala assim, né, que ele era sempre aquele cara que se colocava na frente, né, que queria, né, fazer as coisas.
mesmo ele sendo assim, ele permaneceu firme com Jesus. Né? E vimos o quanto ele foi importante, né, na obra do Senhor. Né? Não somente ele, né, irmãos? Todos os discípulos ali, os apóstolos, todos aqueles que permaneceram, né, com o Senhor Jesus, eles foram muito importantes no começo da igreja, né? E se não fosse né, eles serem firmes ali, né, a gente não estaria aqui hoje. Né? Mas o Senhor, ele tem tudo nas mãos, irmão. Né? Talvez se fosse eu lá, eu não ia conseguir. Então, ele botou o Paulo lá, que era melhor. Né? Então é assim, Deus sabe de todas as coisas. Então a gente tem que honrar esse Deus, irmãos. Nossa vida é do Senhor. Amém? Deixa eu tomar uma água aqui. Glória a Deus. Então, e falando do nosso amado apóstolo Paulo, né? Que encontro maravilhoso também Paulo teve com Jesus, né? Falar da sua vida antes do encontro e depois do encontro, estamos falando de uma outra pessoa, né? Porque ele mudou bastante, não foi? Então é assim, irmãos. Quando a gente se encontra com o Senhor, há transformação, há mudança. Então, irmão, se você encontrou com o Senhor, você mudou. Senão você não encontrou. Você só deu uma passadinha de lado, assim, né? Porque encontrar com o Senhor, irmãos, é uma coisa maravilhosa. É um mover mesmo. É algo sobrenatural. Né? Nós somos resgatados. Então, precisamos entender isso. Né? E isso é aceitação, irmãos. É a gente ter isso no coração. Olha, eu fui batizado, eu entrei nas águas, eu estou na presença de Deus, eu estou aqui no ministério. Né? Eu tenho uma vida com Deus. Né? Talvez tenha irmãos que estão assistindo que estejam até afastados, né? Não estão vindo na igreja. Irmãos, isso não existe. Deus, ele quer, né, cada um de nós na sua presença. Né? Deus, ele não morreu na cruz, né, para a gente, né, achar que a gente pode fazer o que a gente quer. Né? Ah, se eu estou bom eu vou, se eu não estou eu não vou. Né? A gente, até no dia de ceia, né, como o dia de hoje, né, a gente vê que a igreja fica um pouco mais, com mais pessoas, né? E depois, né, as pessoas às vezes não vêm mais. Mas isso não é de Deus. Deus não quer isso. Né? Deus, ele se envolve com pessoas compromissadas. Né? Pessoas que realmente têm no coração, né, o desejo, irmãos, de fazer parte desse corpo. Né? Leia a palavra do Senhor, vê se isso é um engano. Né? O Senhor, ele não vai deixar um galho lá que não dá fruto, irmãos. Se a gente não andar nos caminhos do Senhor, se a gente não pagar um preço, não carregar a nossa cruz, irmão, simplesmente ele tira fora. É a gente que está sendo enganado, achando que a gente tá no negócio, irmãos, porque eu fui batizado, né? Porque eu estou aqui né? Eu venho lá, conheço os irmãos. Irmãos, isso aí, você está sendo enganado. O Senhor, ele quer compromisso, intimidade, irmãos. Né? A gente tem buscado o Senhor, assim, a gente fica até chateado, assim, fala, poxa, precisava estar mais próximo do Senhor, porque o Senhor tem desejo que a gente faça muito mais coisa nesse lugar. E às vezes, sabe o que não acontece, irmãos? Porque a gente está longe do Senhor. A gente não tem intimidade com o Senhor. A gente quer apenas momentos na presença dEle. Né? E que esses momentos sejam bênção, né? Que a gente consiga receber a unção do Senhor, o poder de Deus. Né? Que Ele resolva nossos problemas, né? Que a gente mesmo faz, né? Na nossa vida. Mas não é isso que Deus quer, irmãos.
Deus, Ele nos ama, né? Ele quer a gente próximo dEle, né? Que as verdades deles sejam a nossa vida, né? Que a gente não fique nos enganando, irmãos. O Senhor, Ele conhece tudo, irmãos. Como é que a gente vai enganar Deus? A gente tem que ser humilde, pedir misericórdia para o Senhor. Senhor, tem coisa que eu sou falho, eu não consigo mesmo. Só o Senhor na minha vida, me ajuda. Eu preciso estar mais próximo de Ti, porque do jeito que eu estou, eu não consigo. Agora, eu não sei se os irmãos têm tanta fé assim que possa acreditar que Deus é poderoso, né? Que ele tem poder para fazer todas as coisas, né? Então, eu creio que Ele pode transformar a nossa vida, que Ele pode, aquele sentimento, aquele pensamento que muitas horas vem, né, na mente, vem no nosso coração, que a gente sabe que não é de Deus, que nos afasta da presença do Senhor, e isso está difícil de a gente, né, se livrar, né? Clame ao Senhor, irmãos. Não adianta também, às vezes, a gente ficar, né? Eu vou pedir oração. Irmãos, o acesso é o mesmo. Clama ao Senhor. Pede para o Senhor, Senhor, me visita. Tira isso de mim, esse pensamento. Toda hora eu penso que eu vou fazer coisa errada. Eu não quero isso para a minha vida. Intimidade com o Senhor, intimidade todos os dias. Presença de Deus. Buscar o Senhor. Né? Ele nos ensina isso, né? O Pedro, né? Todos os apóstolos, eu creio que eles não tinham essa intimidade com o Senhor quando eles encontraram a Cristo. Quando a gente entra na presença do Senhor, que a gente aceita o Senhor, que a gente desce as águas, às vezes a gente tem aquele, né, primeiro amor, né? Aquela alegria tal de estar fazendo algo bom para nós. Acho que nosso espírito se anima, né? Mas, irmãos, isso é só o início. Depois é a intimidade, estar junto com o Senhor. É escutar a voz do Senhor, pedir para o Senhor falar com você, né? O que você tem aqui nessa terra, qual é o seu propósito, né? O chamado que Ele tem para a sua vida. Ele vai falar, irmãos. Essa igreja ela vai ser assim renovada, né? Com os irmãos buscando, né, a presença do Senhor. Né? Isso é amor. O Senhor não quer que a gente seja enganado. Não se engane achando que, né, fazendo um negocinho aqui, um negocinho ali, está tudo certo, vai agradar o Senhor vai ficar, né, contente. Irmãos, quem não carregar a cruz, não tem parte com o Senhor. O Senhor nos chama para a guerra, para sofrer mesmo, para levar o nome dEle até os confins da terra. Você pensa que é fácil? Não, a gente tem que pagar um preço, irmãos. Tem que vir aqui, ó, clamar ao Senhor, ir na célula, né, juntar com o seu líder lá e, ó, vamos clamar, vamos orar para Deus, trazer revelação, trazer poder, né, porque, irmãos, a gente tem vidas aí fora que está sofrendo, né? Agora, o difícil é ter vidas aqui dentro sofrendo, irmão, não sabendo a direção, não sabendo o que fazer, porque o sofrer com Cristo, irmãos, o bom de sofrer com Cristo é porque a gente tem direção. O Senhor não deixa a gente perdido. A gente pode ficar ali um momento meio sem saber, mas, irmãos, o Senhor vem com o seu refrigério. Vem uma palavra de um irmão, vem um texto na Bíblia para nos acalmar, vem uma oração que toca nosso coração. A gente nunca fica desprevenido. Então a gente pode sofrer, né? A palavra diz, né? Mas a alegria vem pela manhã. E isso é uma verdade. E a gente tem que viver isso. Tem que viver. Noé, Abraão, Moisés, Pedro, Paulo. Hoje somos a igreja do Senhor Jesus, o corpo de Cristo. Amém? Também recebemos uma missão, né, que é alcançar, discipular e enviar. Irmãos, isso é uma missão, né? Eu estou falando aqui, mas é a mesma coisa, né? Quando Deus falou com os homens, né, Ele falou isso para nós, para o nosso ministério, né? Eu estou apenas repetindo para vocês, mas Deus, Ele falou aqui para nós isso, né? Ele nos deu essa missão,
né? Agora, como nós estamos tratando isso? É mais uma coisa que a gente escuta aqui, né? Que, nossa, é legal, né? Nossa igreja tem uma missão, tal. Na hora que a gente vai conversar com outro irmão de outra igreja, né? A gente fala, não, nossa igreja tem uma missão, né? A gente avança, a gente, né, alcança as pessoas. Mas não é isso, irmãos. Isso aí é estilo de vida. A gente precisa viver, né? Deixar o Senhor, né, trabalhar o nosso coração, né? Estar junto, participar. E realmente viver essa palavra, irmãos. Né? O Senhor tem nos colocado aqui, né, nos unido, né? Então não é por uma causa desconhecida. A gente sabe o que a gente precisa fazer. Creio que um dia nós encontramos com Jesus, o aceitamos e começamos o nosso processo de santidade. Individualmente, temos nosso chamado, nossa história com Deus, e da mesma forma que fizeram estes homens, que possamos permanecer firmes nos propósitos do Senhor. Nós precisamos estar firmes, irmãos. Né? Se esses homens que o Senhor, né, deixou aqui para nós, né, temos como exemplos, eles fizeram, irmãos. Né? E naquela época também não era fácil. Muitas perseguições, muitos morreram pelo nome de Jesus. Né? Então tiveram as suas dificuldades. Hoje a gente tem muitas dificuldades também. Principalmente no nosso tempo, né? Que o diabo tem roubado. Né? E a igreja não está percebendo, né? Mas o diabo tem roubado o nosso tempo. E é aí que ele está matando a igreja. Porque, não tenho tempo. Não tenho tempo para isso. Vamos fazer. Não tenho tempo. Pode ser semana que vem? Pode ser outro dia. Né? Não tenho tempo. Né? E assim as coisas do Senhor, né? A intimidade não existe. Né? Porque a gente não tem tempo, né, de ter um relacionamento com o Senhor. Né? As orações correndo, né? Vai dirigindo, vamos orar. Né? Vou mexer no meu cabelo? Não, isso aí eu não vou falar porque não dá, né? Mas vou tomar banho, vamos, né? Vamos orar. Mas, irmãos, um tempo separado, irmãos. Um tempo santo, né? Quando Deus falou para Moisés, olha, aqui esse lugar é santo, né? Vem com calma. Não chega aí com tudo, não. Vem tranquilo. Vamos conversar, né? Vamos ter um momento junto. Isso é intimidade, irmãos. Isso a gente precisa alcançar. Né? Vai fortalecer muito a igreja. Né? A igreja vai se fortalecer, porque, com certeza, o Senhor vai falar muitas coisas aos nossos corações. E como o Espírito é um, né? Tudo vai se encaixar. Não vai ter bagunça. Não, ele falou isso, mas ele falou isso aqui. Não, isso não existe no corpo de Cristo. Né? O Espírito fala com todos as mesmas coisas. Né? Minha vida, a sua vida, tem que ser transformada. Não podemos continuar vivendo a mesma vida, ter os mesmos planos, desejar os mesmos sonhos que tínhamos antes de encontrar Jesus. Irmãos, tudo mudou. Hoje nós temos um Deus. Né? Talvez eu esteja falando aqui com pessoas que já têm anos de igreja, né? Mas se a palavra vem, irmãos, é para todos nós. Né? A gente precisa do Senhor, irmãos. Eu sei que às vezes dá vontade de, né, ter um negocinho, fazer um negocinho diferente, né? Porque a carne é fogo, irmãos. Mas é isso que a gente tem que lutar. Se isso vai te desviar do Senhor, né? Nós estamos aqui, ó, na presença do Senhor dessa mesa aí, né? Daqui a pouco a gente vai ceiar. Eu acho que está faltando alguns irmãos aí. Né? Então, é onde os irmãos estão, né? O Senhor está aqui. Jesus está aqui, irmãos. E eu fiquei assim, quando eu estava meditando aqui, eu pensei nisso, né? Porque às vezes o pastor sempre fala assim, né? Que na ceia do Senhor, né? O Senhor está ceando com a gente, né? E imagine você faltar num momento desse, né?
não sei, irmãos. É por isso que a gente precisa buscar Deus, sabe? Porque eu já fiz isso, né? E hoje eu confesso aos irmãos que eu não tenho muita coragem de não estar aqui, né? Então eu peço a Deus que o Senhor me ajude, né? Eu também, irmão, tenho as minhas crises, né? Eu também preciso buscar o Senhor para não fazer coisas erradas, né? Acho que a luta é para todo mundo, né? Mas tem coisas que quando você vai buscando o Senhor, irmãos, vai ficando mais claro para nós, né? A gente tem uma comunhão, tem né, uma unidade, um amor um pelo outro, né? Isso não é brincadeira, sabe? Isso aí a gente precisa conquistar, a gente precisa estar junto, né? Porque se a gente não se cruza, se a gente não está junto, como é que a gente vai chegar lá? Só orando, né? Então não, irmãos, a gente tem que orar muito mesmo, mas a gente tem que agir. Temos que estar aqui, temos que fazer, né? Hoje é um dia maravilhoso, né? Mas não só hoje, né? O Senhor prepara um dia de cada vez. E cada dia é um dia novo com o Senhor, né? Aleluia, Deus. Em Mateus 16, 24 a 27, diz que os discípulos de Jesus devem levar a sua cruz. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvará a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca a sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Glória a Deus, Senhor. Irmãos, a nossa vida com o Senhor, né? A gente sempre, quando a gente vai evangelizar, a gente fala para a pessoa, né? Aceitar Jesus, tal, né? É uma vida maravilhosa. Mas o Senhor não fala só para a gente aceitá-lo e ficar sentado assistindo televisão, né? Ele pede algo para a gente. Faz parte do corpo de Cristo, né? Se coloca, né? Sua vida não tem mais valor nessa terra, né? Você pode ser todo bonitinho, né? Você pode ter sua condição de vida maravilhosa, mas isso não chega nem a nada na presença do Senhor. A grandeza que é o nosso Deus, né? Não chega aos pés da eternidade, né? Ao qual nós estaremos com o Senhor. Então, irmãos, a gente precisa carregar a nossa cruz, né? Buscar fazer a vontade do Senhor, né? Nós temos o nosso tema aqui, né? Eis-me aqui, envia-me a mim, né? Irmãos, e também não adianta a gente ficar aí falando e a gente não fazer nada, né? Tudo que nós propomos aqui na igreja é para que a gente busque a presença do Senhor, que a gente escute a voz do Senhor, que a gente faça a vontade do Senhor, né? E isso é pagar um preço, né? A gente ama o Senhor, amém? Então a palavra do Senhor diz: quem ama o Senhor, guarda os seus mandamentos, né? E guardar os mandamentos, irmãos, não é só aquilo lá, matar, roubar, não. É fazer aquilo que o Senhor determinou para nós. É viver a vida com Cristo, né? A gente tem que guardar tudo que o Senhor tem para nós, irmãos. E não é guardar e eu guardei para mim, não. É viver. Eu tenho que viver, né? Estar junto com os irmãos, né? Ter alegria de estar aqui. Não é nada forçado, né? Tem que estar lá na cela. Hoje tem cela. Meu Deus do céu. Tomara que o líder não fique enrolando lá. Não, irmãos, você faz parte. Você faz parte. Você faz parte da igreja. Você faz parte do corpo. Você faz parte do ministério, né? Se aqui tá difícil, ora. Clama ao Senhor: Senhor,
traz direção, fala o coração da liderança. Talvez você orando, ele vai mudar a liderança. Talvez ele vai te mudar. Então a gente tem que ser humilde, irmão. Porque às vezes a gente acha tantas coisas, né? Ah, se for assim, ah, se atrasar, se chover, né? Eu não vejo esses homens fazendo isso, murmurando, né? Ô Senhor, mas uma arca desse tamanho? Meu Deus. Você vai trazer uns anjos aí para me ajudar? Como é que vai ser? Né? Você não vê o pessoal fazendo isso. Né? Vamos lá, vamos sofrer. Né? E os apóstolos, né, morreram, né, pelo nome de Jesus. E não morreram com aquela situação, poxa, né, tá vendo? Me arrependi, né? Não, eles foram com todo o amor para a morte. Porque eles tinham no coração que eles já tinham cumprido a sua missão. E é isso que a gente tem que ter, irmãos, quando a gente chegar ao nosso dia. Né, de saber que, né, cumprimos a nossa missão aqui, irmãos. Foi difícil, sofremos, né, não tivemos tudo o que a gente desejava nessa terra, largamos mão dessas coisas para viver uma vida com o Senhor, mas foi a melhor coisa que a gente fez, irmãos. Viver uma vida com o Senhor, com os irmãos, separado desse mundo, irmãos. Separado, irmãos. Não esqueça dessa palavra, separados desse mundo. Irmãos, nós somos igreja do Senhor. Uma igreja do Senhor tem que ser santa. Né? Vamos buscar o Senhor para que Ele possa realmente trazer essa verdade no nosso coração. Né? Porque não é de muito falar. A gente tem que viver. A gente tem que buscar do Senhor. Né? Porque para mim eu tenho umas dificuldades, mas o meu irmão deve ter outra. Mas a gente precisa buscar o Senhor. Né? Porque é Ele que vai nos curar, Ele que vai quebrantar a nossa vida, né? Que vai mudar os nossos pensamentos. Né? Quanto mais a gente está próximo do Senhor, mais lê a palavra do Senhor, mais nós vamos guardar os seus mandamentos. E isso é amor, amor divino, né? Amor verdadeiro. A Igreja de Jesus tem um papel importantíssimo no plano de Deus. Para nós, do Ministério Águia de Cristo, o nosso Senhor, Deus e Pai, tem determinado uma cultura para nós, uma forma de vida, para nos manter firmes em nosso processo de santidade e conseguir servi-lo no cumprimento do propósito divino. Irmãos, o Senhor, a gente já vem falando isso já faz tempo, Ele nos deu tudo. Né? Ele fez todas as mudanças, né? Deu, né, irmãos abençoados de outras igrejas para nos ajudar, cursos, né? Preparou tudo aqui, mudou aqui a nossa estrutura, né? Deixou bonitas as coisas, né? E continua fazendo. Mas tudo isso, irmãos, para que a gente tenha essa vida com o Senhor, tenha essa cultura de viver separadamente, né? Que a gente possa desfrutar neste lugar, né? Tudo aquilo que o Senhor tem nos oferecido. Né? Então, a gente precisa viver essa verdade na nossa vida. Né? Saber que a gente é uma igreja em célula, que não é opcional, né, estar na célula. Ah, eu vou ou não vou? Eu que decido. Não, isso aí é uma determinação do Senhor para nós. Nós vivemos em célula. Nós vivemos e desejamos estar na casa dos irmãos, porque ali nós vamos ser uma bênção naquele lugar. Né? E isso tem que ser verdade para nós, irmãos. A gente não pode falar somente da boca para fora. Tem que ser uma verdade. Eu faço parte da célula. Não é eu vou na célula do fulano. Não, eu faço parte. Eu sou a célula. Eu sou a igreja, junto com meus irmãos, é claro. Mas nós somos a igreja, nós somos a célula. Então nós temos que estar participando, pagando o preço. Às vezes não é, mas não é bem o lugar que eu queria. Irmão, se Deus te colocou ali, dê o seu melhor. Se ajunta. Cola no seu líder, fala, líder, eu vou te abençoar, eu vou te ajudar. Eu vou fazer o que for possível para que a gente cresça.
que a gente multiplique, para que a obra do Senhor seja feita, né? Que a missão que Deus nos deu, a gente veja com nossos olhos. Olha, chegou um visitante. Olha, não é mais visitante, agora é nosso irmão. Irmão, que bênção. É isso que Deus quer de nós, né? E Ele preparou tudo. Não tem como a gente dar uma desculpa, né? Ah, mas a gente não tem liberdade na nossa igreja. É só aqueles 12, aqueles, né, que ficam ali que... Não, irmãos. É todos nós. Nós estamos juntos nessa obra, né? E o Senhor tem ordenado as coisas, tem cuidado, né? Tem estabelecido as coisas para que a gente viva com decência nesse lugar. Que o Senhor, Ele também é um Deus, né, ordeiro, né? Ele não é bagunçado. Então a gente tem aprendido. E aqueles que têm caminhado com a gente, têm recebido a bênção do Senhor, né? Têm vivido, né, uma vida, né, com o Senhor. E isso é para todos, né? Então, irmãos, busque o Senhor, né? Que hoje seja talvez o primeiro dia de uma vida de intimidade com o Senhor, né? Se você já faz isso, irmão, busca mais e agradece o Senhor pela palavra, né? Porque tudo que vem do Senhor, né, é para o nosso bem, né? Então fiquem atentos, né? O Senhor cuida de nós. Talvez as situações aos nossos olhos, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei, tem tanta coisa na minha vida, né? Eu preciso conquistar tantas coisas. Irmãos, isso aí é tudo engano do inimigo. É tudo engano. O Senhor, Ele sabe o que é melhor para nós. Agora, se você não está escutando a voz do Senhor, irmão, intimidade, busca o Senhor. Vamos buscar o Senhor, né? O Senhor, Ele quer que a gente tenha um tempo de excelência com Ele. Ele vai preparar lá, né? Prepara um tempo para o Senhor mesmo. Senhor, agora só eu e o Senhor aqui, né? Eu vou falar com o Senhor e eu vou escutar a Tua voz, Senhor. Todos os dias, irmãos, todos os dias, né? Eu creio que na próxima ceia a gente vai estar muito melhor. Amém? Nós somos a igreja, amém? Exercemos o nosso chamado no ministério Águia de Cristo. Amém? Amor, fé, comunhão, unidade, oração, palavra de Deus, chamado, propósito. Todos esses elementos contribuem, todos esses elementos constituem o filho e servo do Deus eu sou. Irmãos, se vocês recebam essa palavra, né, que o Senhor possa ter falado ao coração de vocês. Eu sei que a cada dia o Senhor vem nos desafiando mais, mas é porque Ele nos ama, né? E que não espere a próxima ceia para estar presente aqui, irmãos. Irmãos, venha para a casa do Senhor, participe das células. Irmãos, Deus ama vocês. Ele tem sentido falta de muitos irmãos. E eu vou dizer para os irmãos que viver longe do Senhor é sofrimento certo. Então, irmãos, não deixa a morte espiritual chegar até você, não, né? Escuta a palavra do Senhor, seja tocado pelo Espírito Santo, né? E comece uma vida nova com o Senhor, verdadeira, né? Uma vida de intimidade, né? Pague o preço, irmãos. Às vezes é difícil, às vezes vai doer um pouquinho, mas, irmãos, a vitória é certa. É só alegria depois. Irmãos, se a gente um dia morrer pelo nome de Jesus, não vai ter problema, porque a gente vai estar com o Senhor. Então, o pior que pode acontecer é a gente morrer, né? Então fica tranquilo, porque o Senhor vai te receber com os braços abertos. Amém?